Boa noite a todos. Sinto uma grande alegria de poder estar aqui na nossa casa, presencialmente, às 7h30, né? E também pelo Centro Espírita Miguel Oficial via YouTube. Né? Então, é uma grande alegria saber que a tecnologia está aí a favor, né, da educação, no sentido de que a gente pode estudar doutrina espírita mesmo nos nossos lares e pode se ligar essa casa que é tão cara para nós. Hoje nós temos a Inês, que vai fazer o estudo, temos a Joana, que é da Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, que vai fazer a nossa página inicial. E a gente gostaria de lembrar também que a gente ainda está afetando os chocolates da campanha do DEA, né? Da distribuição de cestas. Então, aqueles que puderem, quiserem, né? As doações serão muito bem-vindas. Até quando? Até dia 18? 15? Até dia 15. Então, nos dias úteis a gente recebe doações 9 e 5, tá? Tem sempre alguém aqui na casa para receber esse horário. Bom, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a Joana fazer a nossa página de perguntas. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 29. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se, tardiamente, de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quanto inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera-se com ele, afinamos. Da intimidade com o coração. Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação do Tiago é roteiro para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso de horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Os olhos da gente ficam assim marejados, né? Quando a gente vê uma pequena trabalhadora que começou no ventre, vindo até aqui fazer nossa página. É sempre uma alegria muito grande para nós. Então, hoje, né, nesse momento que a gente inicia essa reunião, com o coração já transbordando de amor, Senhor, e gratidão.
que nós possamos nos unir em prece para te dizer muito obrigada, Mestre. Obrigada por essa casa que nos acolhe, por essa doutrina que nos inspira, pela tua presença que é tudo permeia e pela misericórdia de ter nos dado a possibilidade de, mesmo imperfeitos e pequeninos, trabalharmos contigo nessa seara. Porque sabemos, Senhor, temos a certeza disso, de que é no trabalho que as nossas imperfeições se elaboram, se transformam em possibilidades de transformação para sermos cada dia um pouco melhores. Porque a nossa disputa é conosco mesmo. Porque nós precisamos ter em mente a nossa necessidade de sermos intermediários da tua presença, do teu amor, aonde quer que estejamos. Permite-me, Senhor, levar a tua palavra e teu aconchego aos lares dos nossos irmãos e aos corações que aqui estão interligados nessa mesma sintonia. Abençoa todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, envolvidos nessa tarefa. E principalmente hoje, Senhor, te rogamos que a nossa irmã Inês, que preparou com tanto carinho o estudo de hoje, consiga encontrar as melhores palavras para reverberar no coração daqueles mais necessitados. E a nossa prece se eleve também como um pedido de paz, de concórdia pelo mundo. Que nós possamos, a cada dia e a cada amanhecer, nos lembrar de agradecer, como temos feito hoje e nesse momento. Te agradecemos por podermos dar início à nossa reunião de hoje. Olá, irmãos. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus conseguimos vencer a nós mesmos, né? E chegarmos até aqui. Gosto sempre de lembrar essas palavras do Edivaldo, porque, de fato, temos uma luta pessoal para fazer as melhores escolhas. Mas eis-nos aqui. Falaremos do Evangelho, no capítulo 8, capítulo muito bonito, bem-aventurados que têm puro coração. Essa é a nossa busca, né? Esse é o nosso trabalho, deixar o nosso coração cada vez mais puro. Digo coração, mas a gente está falando aqui sobre o nosso espírito. Né? O espírito tem que estar puro. Por isso estamos aqui, nessa oportunidade encarnatória, né? Novamente, buscando desenvolver essa pureza interna. Então, vamos lá. O item desse capítulo, que vamos refletir hoje, são os itens de 5 a 7, e trata de pecado por pensamentos, adultério. E aí eu escolhi essa página, né, da lição do Caminho, Verdade e Vida, para a gente refletir, porque muitas vezes a gente diz que é tudo porque Deus quis. Agimos porque Deus quis, fazemos coisas que não são boas porque somos assim mesmo e atribuímos a Deus isso. Porque se Ele é o nosso Pai Criador, então, como assim Ele deixaria, Ele nos insuflaria o erro? Jamais, né? Então, a página traz essa reflexão. Nós externamos o que existe em nós mesmos. A busca é pela autoiluminação, né? É para elevação moral. E sim, temos a centelha divina em nós e precisamos atingi-la, né? Através do esforço das nossas ações. Então, vamos lá. Então, para falar de adultério, é importante lembrar que adultério deriva de uma palavra latina, o nosso latim, adulterário, que significa alterar, corromper. Olha só.
alterar alguma coisa ou corromper. E isso pode ser qualquer coisa. Vamos estudar mais um pouquinho. Já no Aurélio, a palavra significa também alterar, olha só, corromper novamente, falsificar e não somente infidelidade conjugal. Então veja que já abre um pouco mais as possibilidades dessa adulteração, né? Então nós podemos adulterar o peso de alguma coisa, alguma substância, nós podemos adulterar o texto que escrevemos, podemos adulterar as palavras que ouvimos de alguém, né? Ou até as nossas palavras para consertar alguma coisa ou para acrescentar coisas que não havíamos dito antes. Isso muda totalmente o final da história, não é mesmo? Nós sabemos disso. Então, olha só como a coisa se amplia. Ampliando isso, amplia também a nossa responsabilidade, né? Porque em relação a pensamento, a gente não tinha pensado ainda que poderíamos cometer enganos ou induzir alguém a enganos, mas sim, podemos. Então, o adultério vai muito mais além do que a questão da infidelidade conjugal. Vai englobar traições de qualquer princípio. Então, a partir do momento que a gente falseie naquele princípio, a gente está adulterando e a consequência disso, a gente talvez não tenha controle, né? Porque cada um que ouve algo que dissemos dá uma interpretação e, por conseguinte, age de acordo com o que compreendeu, sendo que a responsabilidade pelo que estamos dizendo partiu do autor dessa fala. Como, por exemplo, agora. Né? Então, há uma necessidade de reflexão, porque não podemos alterar o que está escrito no Pentateuco. Não podemos alterar o que está escrito nas Escrituras. Podemos interpretar, podemos ampliar, né? Podemos associar com questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Com a atualidade, mas o fundo não podemos alterar. Vemos muitas traduções e sempre estamos de olho sobre isso, porque causa muito desencontros, né? E pode desvirtuar a mensagem evangélica. Então, sempre estamos de olho nisso. Mas, voltando para o texto do Evangelho, temos um pedacinho de capítulos de Mateus que vai trazer para a gente no versículo 5, nos itens 27 e 28, que ele vai dizer assim, olha, aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Então, assim, aqui não abre nenhum precedente, não cometereis adultério. Bom, não é só um pouquinho, não é só ali, não é só em tal coisa, naquela outra. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo e para com ela já em seu coração, cometeu adultério com ela. Aí são as palavras de Jesus citadas por Mateus. Então, veja bem que aqui, com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, veja que o pensamento foi criado, não foi externado, não houve um ato para concretizar esse pensamento. No entanto, Jesus afirma que já houve ali uma corrupção. O que as Escrituras vão chamar de pecado, a gente pode dizer uma falta, traduzindo para a atualidade, mas de fato o pecado em relação à lei, aquela que diz não adulterarás. É importante a gente pensar nisso. E por quê? Somos espíritos imortais, trazemos uma bagagem, né? E ainda temos um espírito antigo com manias antigas, imperfeições. Essas imperfeições não aparecem o tempo todo. E os pensamentos ninguém está vendo. Então a gente comete um montão. E mais à frente, Kardec vai explicar fases desses pensamentos e também vai explicar como estamos em relação a essa evolução espiritual justamente por causa disso, né? Se a gente só pensa, se a gente pensa e comunica, se a gente pensa e planeja, se a gente pensa, planeja e executa.
Olha só, são fases. Muitas vezes queremos dizer uma palavra e engolimos a palavra. Queremos fazer um julgamento e deixamos de fazer. Queremos endossar uma fala negativa acerca de alguém e paramos, ou nos comprazemos, ou incrementamos mais ainda. Então, são fases. Que coisas já conseguimos deter? Que coisas já conseguimos analisar que são equivocadas? E que momento a gente para analisar nós mesmos, assim, nessa escalada evolutiva, onde é que estamos? Por conta justamente disso. Então, é um chamado importante para a análise do pensamento, não só dos atos, nem das palavras. Sobretudo desse pensamento. Então, fica bem evidenciado aqui nas palavras de Jesus, citadas por Mateus, que não se erra somente através dos atos, né? O que a gente pensava, então, se eu bater na cabeça dele, eu estou cometendo erro. Mas, gente, até que eu bata na cabeça dele, eu pensei, eu planejei, eu adquiri algo para ferir, eu tinha que saber onde a pessoa está, como que eu ia fazer, tudo isso. Então, isso já constitui um crime perante essa lei. É da lei dos homens também? Sim, mas sobretudo da lei divina. E mostra também o grau de imperfeição que nós estamos, né? Ainda estamos. Vou colocar o ainda porque o progresso também é uma lei e nós estamos submetidos a ela e vamos chegar lá sim. Então, a gente erra através desses pensamentos, meus irmãos. Então, Jesus, nessa citação, se refere ao adultério já cometido pela ação de um mau pensamento. Pode ninguém saber disso, mas Jesus já está nos avisando. Existiu aí o equívoco, o erro. Houve o pecado, porque você infringiu a lei. Jesus não restringiu essa questão do pensamento somente aos casos de adultério. Na verdade, ele estende essa questão a todo pensamento mau, tá? Todo pensamento que infringe a lei, que é contrário à lei divina, que é contrário também à lei de amor. Porque a partir do momento que a gente adultera alguma fala que ouvimos, a gente cria uma consequência, uma bola de neve que vai trazer também, muito provavelmente, mal-estar para segundo, terceiros e etc, etc. Comumente a gente vê isso, né, acontecendo. E quando a gente pensa assim, da onde surgiu o comentário? Quem iniciou esse fato? Isso não é verdade. A gente conhece muito bem a história do telefone sem fio, né? Que a gente passa uma mensagem, ela é deturpada, e chega lá no destinatário completamente equivocada, truncada, e isso cria vários embaraços, né? Ou até relações desfeitas, né? Quem já não sofreu uma espécie de calúnia ou difamação dessa forma? Então, adulteramos palavras e criamos problemas. No item 6 do Evangelho, continuando o texto, Kardec vai dizer: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, no sentido mais amplo, mais geral, né? Igual eu trouxe aqui os exemplos. Muitas vezes, Jesus a pregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como, por exemplo, nessa passagem de Marcos, que vai trazer no capítulo 8, versículo 38, essa seguinte fala: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará deles, quando vier acompanhado dos anjos na glória do seu Pai. Então, essa vergonha, essa não aceitação dessa verdade evangélica que se prega, também é um adultério de ação. Porque muitas vezes nós vamos a um lugar e talvez sejamos perguntados sobre nossa opinião e a gente pode ficar calado ou falsear a resposta, com medo de dizer que é espírita, com medo de pontuar uma questão em que o espiritismo deixa bem clara. Eu vou dizer para vocês uma questão séria e atual sobre o aborto. Aí a gente está numa conversa, aí faz essa pergunta, aí a gente fica,
É minha amiga, não é minha amiga, é minha chefe, eu vou me comprometer, melhor não falar nada, e a gente não fala nada. Sendo que a gente conhece muito bem as implicações do aborto, as consequências do aborto. É claro, a gente conhece o amor de Deus, a misericórdia, a justiça na reencarnação, a gente conhece tudo bem, tudo isso, muito bem. Porém, nós não precisamos estar em cima do muro. Nós temos de dar o nosso testemunho cristão, onde quer que estejamos. E quando deixamos de fazer isso, falseamos a verdade. A verdade que a gente diz que tem e até prega para os outros. Não é complexo? Por isso que é ampla essa questão da gente falsear ou adulterar. É para a gente pensar mesmo. Então, Kardec analisa, amplia a nossa compreensão, nos ajuda a entender sobre esse adultério. E ele traz esse sentido do adultério no sentido mais do mal, né? Das más ações. As más ações, gente, trazem sempre consequências ruins, por isso elas são ruins, tá certo? Traz consequências de erro, do pecado, e aí inclui os maus pensamentos. Na Revista Espírita de 1860, tem um texto também que nos esclarece em relação a esses maus pensamentos, que vai dizer assim: distingue-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros podem, sem nenhum receio, serem transmitidos a todo mundo, ao passo que os últimos não poderiam, sem perigo, ser comunicado, senão a alguns. Quando vos vier um pensamento para julgar o seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconveniente, e se não fará mal. Se vossa consciência vos autorizar, não tem mais. Vosso pensamento é bom. E a gente precisa lembrar sobre isso, de fazer uma análise, né? O Agostinho fala para a gente fazer análise no final do dia, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente falou, mas também vamos acrescentar de tudo que a gente pensou. Porque é justamente o pensamento oculto que cabe à nossa análise, porque é nosso. Ninguém está vendo, então essa análise pode ser mais sincera. Porque o que dissemos, a gente pode consertar no dia seguinte. Ai, meu Deus, falei uma bobagem. Aí a gente vai lá, amiga, desculpa, ontem eu falei isso, mas eu não queria dizer isso. Mas e o pensamento? A quem me reporto? Diretamente ao Criador. Aquele que tudo sabe, tudo vê. O seu anjo guardião te acompanha. Os espíritos amigos te acompanham. Os trabalhadores de Miguel te acompanham. A sua consciência te acompanha. Então é aí que vamos fazer a análise dos pensamentos. Quantos e quantos pensamentos equivocados eu tenho no dia? Inúmeros. Eu acho que vai ver que, tenho certeza que, já vem, já até sei o que vai falar. A gente passa o tempo todo assim, não é? É comum. Mas se a gente busca aquela pureza de espírito, a gente vai ter que fazer essa limpeza nesses nossos pensamentos. Essa limpeza, obviamente, é uma atitude de verdade, né? De honestidade para conosco. Não há necessidade da gente publicizar isso, mas há uma necessidade da gente fazer essa reforma íntima. Por isso que o nome é reforma íntima. Porque é de dentro para fora. É fácil você dizer, seu óculos está torto, seu cabelo está amassado, o microfone não está ligado. Mas o que eu estou pensando, só cabe a mim consertar. Fica difícil alguém dizer, a menos que eu externe. Se eu externar, aí vocês vão conhecer. Quando a gente faz uma cara, levanta a sobrancelha, torce a boca, não sei o quê, as pessoas entendem o significado. Mas a extensão desse pensamento, esse volume, essa complexidade, essa densidade, essa profundidade, só quem está pensando é que sabe. A mente é algo que transcende essa vida. Então, você carrega. Daí a importância da gente aproveitar essa encarnação e fazer essa limpeza. É oportuno fazer uma limpeza, né? Sempre que se pode. Então, esse princípio
a passagem do Evangelho vai dizer, suscita naturalmente a seguinte questão, que eu acho que agora a gente já pode responder muito bem. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Sim, não é, gente? Tanto em nós, porque a partir do momento que planejamos o mal, nós mexemos com toda a nossa bioquímica. Isso. E atraímos também outros companheiros que pensam no mal e recebemos as suas vibrações. E isso tem um efeito no nosso corpo físico. E embora a gente não tenha atingido o objetivo de atingir o irmão, esse efeito já se produziu em nós. Então, de novo, a gente vai ferir a lei. Porque nós estamos infringindo a nós mesmos dor, sofrimento e sensações desagradáveis no corpo físico e perispiritual, quiçá no espírito. E quanto mais fazemos isso, mais denso, mais pesado, mais doloroso se torna essa caminhada. Então, a importância de se verificar constantemente o que pensamos, como pensamos, a quem nos associamos quando pensamos tal coisa, é importante. Muitas vezes a pessoa, não, eu não falo nada. Aí eu fiquei calada. Amigo, eu nem falei. Mas denotou, muitas vezes, na inquietude, na dor de cabeça, no rosto fechado, o que estava sentindo no coração. E o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, onde trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, é uma boa dica de leitura para a gente poder entender. E começa assim, faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Então a gente pensa que eu escondo da Cristiane, mas os espíritos eu não estou escondendo nada. Aliás, eu estou sendo muito bem reconhecida pelos meus pensamentos. E ali tem uma da nossa turma lá, vou lá. E tem, vou lá também. E aí a gente arrasta uma multidão de testemunhas, mas eles não são apenas testemunhas. As testemunhas, eles vão por algo que lhe interessa. Mas tem também aqueles que querem se aproveitar de nós, justamente porque a gente é inclinado a ter determinados pensamentos. Então, nos induzem. A gente já tem a imperfeição, mas nos induzem um pouco mais a extrapolar o que já temos. E aí cometemos uma série de deslizes e até desatinos. Erros até graves. E às vezes a gente diz, eu não lembro, me deu um branco, né? Quando eu acordei, não sei, disseram o que eu fiz. A responsabilidade da consciência de nos manter lúcidos é nossa. Porque teremos de responder desta mesma forma ao Criador, não é? Principalmente quando a gente faz isso com o nosso irmão. Porque a gente vai lembrar daquela passagem do Evangelho que fala do dever para com Deus, para com o próximo e para consigo. Então, a gente vai estar falseando, adulterando, infringindo e pecando sobre uma lei instituída por Deus. Tá? Mas, à medida que a gente avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então veja que aí precisamos de uma ação também. Nós podemos pensar, nós isso, nós aquilo, mas precisamos usar a nossa boa vontade para nos emendar e o esforço da permanência desse bom pensamento. Porque assim como temos a determinação de pensar coisas que não são boas, e às vezes nós somos persistentes nisso, nós devemos ter esse ânimo para pensar nas coisas boas que nos elevam. Então, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. E eu acho que até aqui a gente já não tem mais dúvida disso. Da alma, ou espírito. Alma porque estamos encarnados, mas o espírito, aquele imortal, é sobre isso. E, dependendo desse desejo que ele tem de se depurar, então esse mau pensamento vai sendo controlado.
E esse controle e esse desejo de controlar os maus pendores já denota um adiantamento moral, segundo Kardec. Então é por isso que ele vai dizer que se a gente reconhece um espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Veja que há uma perseverança, que ele fala esforço, porque tem que haver uma constância. Ah, eu sou fofoqueiro, não preciso ser fofoqueiro, eu sou fofoqueiro, não preciso ser fofoqueiro, eu era fofoqueira, agora comento, agora não comento, agora nem passo na informação, agora só observo, quando eu observo, não julgo, não penso, não transmito. É um processo. Às vezes nós ouvimos e a gente vê que está tudo errado, aí a gente acolhe e não repassa. Também não guarda, também não leva para casa, muito menos vai investigar. Porque quando a gente faz isso, a gente já se compraz. E aí, como a gente está falando do pecado por pensamento, aí a gente já caiu na teia. E se a gente encontrar 3 pessoas que falem a mesma coisa, com aquela entonação, menina, nem te conto. Pronto. Que fase, né, meus irmãos? É o esforço que nós temos de fazer. Nós temos de fazer. Nós, porque assim, sempre estou reunida com outros, né? Para pensar, para agir. Mas o que a gente vai fazer? Manter um pensamento em prece, em espírito de serviço, não é? Pensando boas coisas, é um antídoto. Ocupando a mente com reflexões, com uma passagem, com anotação, né? Porque isso faz com que a gente deixe de voltar naquele assunto que é um pontapé para a gente começar a adulterar outros pensamentos, outras pessoas, né? Vamos dizer assim. Então, em resumo, meus irmãos, aquele que nem sequer conhece ou concebe a ideia do mal, porque de fato tem coisas que a gente não conhece tudo, não. A gente pensa que conhece todas as maracutaias, não, a gente não conhece. E vira mexe, a gente toma conhecimento através das notícias de situações que a gente fala, gente, como é que as pessoas pensaram isso? Cara, inventaram um novo golpe, toda hora tem um, não é? E a gente nunca pensou nisso. Não é? A gente não tem essa inclinação. Mas quem tem não deixa de criar novos golpes. Ele é arrastado. Não que seja irresistível, que os espíritos dizem isso. É que a gente se inclina porque há uma afinidade ainda sobre isso em nós. Então, Kardec vai nos dizer que, puxa vida, naquele a quem a ideia pode, mas ele a repele, a progressa em vias de realizar-se. Olha só, ele está no processo já deixando de fazer coisas negativas e ruins. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pessoalmente se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Aí a pessoa não faz nenhum esforço. E como ela tem aquela inclinação, isso a gente pode observar muito bem, eu gosto sempre de comentar, quem assiste as novelas podem ver muito bem cenas em que há planejamento para fazer mal a algum personagem, rapidamente aparece 5, 6 elementos, aparece carro, armamento, não sei o quê, toda uma infraestrutura. Mas a novela passa um folhetim inteiro, 200 capítulos, para poder o protagonista, mocinho oficial, sair ileso, fazer sua conquista de casa, de família, de trabalho, de sucesso. Vocês já repararam isso? E tem horas que a gente fica até a favor do bandido, do sujeito torto da história. A gente, gente, ele é demais, né? Gente, olha... Né? Aí a gente fica como? Gostando, né? A gente está gostando da atitude da pessoa. Que ele dá nó em pingo d'água, ele consegue se livrar das acusações, ele nunca é preso, no final ainda dá tchau com dinheiro assim no avião, né? E a gente fala lá, a menina escapou. Escapou. A gente está gostando, né? Então é isso que a gente ainda traz, essas imperfeições. Porque a gente já conhece o bem e o mal. E Kardec fala, é a consequência do que se diz, do que se faz e do que se pensa,
que dá notícia para a gente do que é bom, do que é ruim. A gente já sabe, mas a gente está no exercício. A gente sabe, a gente escorrega, mas a gente não deixa de refletir. Estamos aqui novamente. Ponto para a gente, no esforço, né? De errar menos, de acertar mais, de qualificar o que nós já acertamos, as nossas boas ideias. A gente tem que compartilhar. Nós temos em nossos grupos aqui da casa páginas, gotas de alegria, de esperança, de bom ânimo, todos os dias. Todo mundo aqui recebe uma página de reflexão, uma música, uma notícia benfazeja, para fazer o contraponto de tudo que a TV mostra o tempo todo das coisas negativas que acontecem. Nós, seres humanos, não produzimos só coisas ruins, ao contrário. Produzimos coisas boas para a nação, para o mundo. As vacinas, as pesquisas, os transplantes, os medicamentos, né? A área da educação, cada vez se esforçando mais, a luta de quem é da educação para falar da inclusão, das necessidades especiais que todos nós temos em algum grau, e etc, e etc. São as coisas boas. E esses pensamentos, eles surgem na dificuldade. E aí, com a boa vontade e o livre-arbítrio, que Kardec falou, a gente vai buscar uma maneira de realizar algo que suavize essa caminhada, né, enquanto estamos aqui. Então, meus irmãos, em resumo, se aquele que nem ideia do mal ele tem, ele está joinha. Esse progresso já está realizado. Não é que a gente não esteja em progresso em alguns itens. Muitos de nós já avançou em vários itens, mas não em todos, não é? Então a gente já não, por exemplo, a gente já não fala mais do político. Oh, que beleza, estou vendo todo mundo aqui, graças a Deus. Ninguém fala mal, sabe por quê, meus irmãos? Porque estar naquele lugar não é fácil. Não devemos julgar, porque é uma tarefa muito grande estar no lugar de comando, de criação e de aplicações de leis. Criações de leis. Vocês viram o quanto Moisés sofreu? O quanto foi julgado? O quanto foi benéfico? O quanto foi importantíssimo? O quanto Jesus pegou aquilo ali e transformou, trocou em miúdos para a gente estar aqui agora? Então, foi um legislador da terra. Quantos avanços já temos com as leis do idoso, o ECA, né? Ainda quando eu nasci não tinha. Hoje você não pode cometer violência, maus tratos, negligência. No passado, isso acontecia, meus irmãos. Isso são os avanços dos pensamentos, trazendo as ideias, provocando ações, movimentando forças e levando ao progresso. Veja que tudo está interligado. Então, a verdadeira pureza, meus irmãos, não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Porque ele condena o pecado mesmo em pensamento. Por quê? Porque é sinal de impureza interna. E Jesus fez várias chamadinhas nesse sentido. Por exemplo, quando cobraram que ele ia se alimentar sem lavar as mãos. E aí ele deu aquela respostinha, né? O que está dentro é o que contamina o homem. Não é que a gente não precise lavar as mãos, mas que a gente deve dar ênfase. Que questões trazemos no interior, principalmente aquelas que ninguém está vendo, como os nossos pensamentos. E Jesus deixou todo mundo calado para pensar, porque ele conhecia o interior daqueles homens. Ele conhecia. Então, eles estavam cobrando práticas exteriores. E o que a doutrina propõe para a gente é que a gente se autoavalie, que a gente procure a cada dia, pouco a pouco, gota a gota, dia a dia, se melhorar, se reformar aos pouquinhos, para nós mesmos, para uma terra regenerada, para um mundo ditoso um dia,
e obviamente feliz, porque vai ser muito mais legal reencontrar todos vocês no mesmo grau de evolução, no mesmo mundo. Porque não vai ter ninguém que fique feliz que deixou alguém para trás. A gente vai pedir a missão de resgate. Graças a Deus, que é assim que acontece. Quando a gente evolui, a gente entende a dificuldade do outro. E aí a gente deixa de fazer, mas não esquece não que somos frágeis. E por isso mesmo voltamos para ajudar. Como tantos irmãos. Bezerra, por exemplo, fica aqui pertinho nos ajudando. E rogamos a ele, obviamente. Então, lembrando, gente, que o espiritismo, o adultério é entendido como um erro, né? Como um mal. É um pecado que envolve, né? Uma transgressão à lei. Enfatiza sempre a importância de uma mente limpa, de um trabalho que a gente tem de análise e tudo mais, para poder estar aqui mais confortável, mais livre, né? Sem aquele medo extremo da morte, da condenação, porque pecamos, né? Que os nossos irmãos do cristianismo também falam, né? Que a gente vai ser julgado, vai ser punido. Somos julgados pelos nossos atos de fato, porque tem uma lei de ação e reação, ela por si só já faz esse trabalho. É um pecado que envolve os pensamentos, a gente já viu, não apenas os atos, porque os atos decorrem desse pensamento. E dificilmente você que tem um pensamento mau vai freá-lo no momento em que você já está completamente envolvido com ele. Geralmente, ele se realiza, né? A pureza dos nossos pensamentos é tão importante quanto a pureza dos nossos atos. Que é aquela história do sim, sim, não, não. Se falamos, precisamos agir. E pensamos de acordo com o que agimos. Nós somos o que pensamos, não resta a menor dúvida. Se você dá um depoimento sobre o aborto, por exemplo, a gente já sabe qual é a sua inclinação. Não é? Esse é apenas um exemplo. Jesus condena, então, o pecado em pensamento, não apenas como um ato imoral, mas também como um sinal de impureza espiritual. É imoral no sentido que falta moralidade, muitas vezes, e a gente acaba se corrompendo. Mas um atraso espiritual, sem dúvida, né? Como a gente já falou. Mas lembrar, gente, que a reencarnação é um instrumento, um mecanismo da justiça divina que nos permite voltar e voltar várias vezes e que a gente vai se esforçando para, aos poucos, deixar esses maus pendores para trás. Né? Então, Deus é justo, leva em conta todas essas diferenças, mas cobra de nós a responsabilidade dos nossos atos, principalmente dos nossos pensamentos. Ok? Não sei se vai dar tempo. Dá tempo, Cris? 5 minutos. De 5 minutos vai dar tempo. Eu trouxe uma pagininha do livro Assim Vencerás, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. E o título da página é Assim Vencerás. Então, assim, é um reforço positivo para a gente ajudar nós mesmos. Porque quando a gente se modifica, tudo à nossa volta também se modifica. É assim que a gente vai transformar o homem. É assim que a gente vai transformar a terra. Somos exemplos para as crianças, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, no trabalho, na sociedade como um todo. O pensamento plasma. A palavra orienta. O ato realiza. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração, traçado a si mesmo no curso que lhe é próprio. O pensamento vibra, desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina o edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações da beleza.
endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o Sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz por seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados, agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para a vitória da luz, os empreiteiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que lhes infelicitam a senda, inclinando-os aos rebaladouros da treva. Reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode fazer às almas que provocam. Viverá o homem onde situa o coração, diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva do nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma da nossa vida. Então, meus irmãos, vamos pensar aonde está o nosso tesouro. Que tesouro carregamos? O que estamos fazendo ou construindo para nós mesmos no porvir? Porque o reino é para ser conquistado por nós mesmos. Então, precisamos pensar nisso. Tá certo? Então, por fim, nosso pensamento é força criadora, pensamos, sentimos, agimos. Então, qual é o estágio que nós estamos? Que Jesus, que os nossos amigos espirituais, que Maria, nossa mãe querida, nos ampare, nos auxilie, nos fortaleça, para que a gente guarde os bons pensamentos e transforme em ações benéficas. E que a gente abra mão dos pensamentos negativos, das ideias que não constroem, da dor. E quando a gente não souber amar ainda o nosso irmão, que a gente peça a Deus a intercessão, para que possa derramar nesse irmão todo o amor que a gente ainda não consegue. Que a gente pense coisas boas, que a gente construa paz, a alegria à nossa volta. Que assim seja. Uma boa noite, queridos. Muito obrigada. É o tema do... Obrigada aí. Agora o tema do pensamento é muito, muito amplo, né? Muito vasto. E é interessante como a gente, às vezes, na luta pela sobrevivência, a gente não se dá conta do que pensa. Né? Não para analisar. A gente vai, né, tocando barco. E não para ver. Né? Então, eu acho que são duas dicas assim, para complementar esse estudo. O que você pensa se fosse o seu alimento? Né? Te envenena ou te traz saúde? É uma questão boa para complementar e levar a gente para pensar. E a outra dica é um livro do Emmanuel, né? Maravilhoso, Pensamento e Vida, para continuar aí estudando. Tá? Vale a pena. É um livro que é uma cartilhazinha fininha, assim, mas de uma profundidade imensa. E para completar, né, a nossa noite de hoje, Inês, faz a prece para a gente?
Meus irmãos, no melhor momento da nossa noite, em que nossos corações já foram aqui aconchegados nesse espaço, pelos nossos amigos espirituais, e nossa mente já foi esclarecida, né? A nossa vontade está mais forte para tomarmos novas decisões. E os ensinamentos de Jesus estão bem fresquinhos, que agora mesmo acabamos de ouvir, vamos agradecer a esta oportunidade abençoada de estar trocando essas informações, auxiliando e sendo auxiliados pelo nosso espiritual nas nossas reflexões, fortalecendo o nosso esforço, Senhor, de aqui seguir, trabalhar, de aqui poder fazer escolhas melhores, no exercício do amor, do auto-amor, no exercício de amor a Ti, e tantos ensinos todos. Queremos agradecer a esta casa, que nos permite o exercício do trabalho, a reflexão, o estudo e a oportunidade também da divulgação das palavras de Jesus através da obra do terapeuta, do irmão Kardec. Então, nesse momento, nosso coração está em festa, que a gente possa compartilhar tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, tudo que sentimos, intenções verdadeiras, fluidos de paz, de harmonia, que vamos levar daqui para os nossos lares, que possamos ter uma noite tranquila, e que possamos também, meus irmãos, desenvolver nossas preces e nossas melhores vibrações, os nossos queridos que possam estar em necessidade, aqueles que não puderam estar aqui hoje, os nossos irmãos queridos em alguma dificuldade de saúde ou outra, que também estejam temporariamente afastados dessas funções. Pedimos a Jesus, seus trabalhadores amigos que sustentam as atividades dessa casa, que nos dê força e ânimo, para não desistir da nossa tarefa, para não nos deixar envolver com tantos pensamentos que atravessam a nossa mente no dia a dia, mas que a gente carregue a chama do ânimo, da esperança e do amor que Jesus veio para nós. A todos nós, irmãos da presença, encarnados e desencarnados, que a luz de Jesus nos ilumine, nos fortaleça e que os guie em caminho de paz, de luz e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças. Noite caiu e uma luz quente e dourada aquece o orvalho da madrugada. Assim também te renova o sorriso, te mostra que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas para ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor. Na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar. No seu interior de cada um, muita beleza reluz e se traduz
madrugada. Assim também se renova o sorriso, te mostra que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas pra ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor, na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar no céu interior de cada um. Muita beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o meu, o teu olhar, janela do coração abrir, brilhar no céu interior de cada um. Muita beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo